Antes de orarmos, vamos primeiro gastar um momento a ouvir a palavra de Deus. Às vezes, a vida parece um campo de batalha onde você está em menor número. O inimigo parece mais alto, os seus fardos parecem mais pesados e, embora você esteja tentando manter tudo junto, chega um momento em que a sua alma se sente cansada e o seu espírito se sente pequeno e esgotado. Mas é exatamente aí que a palavra de Deus entra em ação. Romanos 8:31 declara com força inabalável: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo não é apenas uma pergunta, mas é uma declaração de autoridade que muda toda a atmosfera ao seu redor. É um lembrete de que não importa o que o cerque, não importa a voz do medo ou da acusação que se levante contra você, nada disso pode anular a presença e a promessa do Deus Todo-Poderoso que está ao seu lado. Quando o Deus soberano está do seu lado, a oposição perde a sua palavra final. Ela perde todo o seu poder de permanência. No entanto, não é incomum que as nossas emoções resistam a esta verdade. Os sentimentos, muitas vezes, sussurram a história oposta em nosso interior. Você pode se sentir esquecido. Você pode sentir como se a vida estivesse conspirando contra você. Você pode sentir que tudo está a desmoronar e que não há uma saída à vista. Se você crê que a presença de Deus é maior que a oposição, declare: quem será contra mim? E rejeite a fraqueza. Mas lembre-se, os sentimentos não são a autoridade final. Os sentimentos mudam como ventos que se movem a todo instante. A palavra de Deus, no entanto, permanece firme, inabalável e eterna. A Bíblia revela um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro, um Deus que protege os seus filhos e resgata aqueles que clamam por Ele. Ele não mudou e jamais o abandonará. É por isso que Isaías 41:10 carrega um peso tão grande, pois declara: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Estas são promessas profundamente pessoais. Deus não diz: eu talvez te ajude, ou eu posso te sustentar. Ele fala com a certeza do soberano: eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei. Quando você começa a realmente entender essa certeza, o medo não tem mais controle sobre a sua vida. O medo não consegue prosperar à luz das promessas de Deus. O medo se alimenta de mentiras. Mentiras de que você está sozinho. Mentiras de que você irá falhar. Mentiras de que o seu final já foi escrito e não há mais como mudar a sua história. Mas a palavra de Deus esmaga essas mentiras com a verdade mais pura. Se você crê na certeza do socorro de Deus, declare: eu não temerei, e receba a força. O medo diz que você está abandonado, mas Deus diz: eu estou contigo. O medo diz que você irá cair sob o peso de tudo, mas Deus diz: eu te fortalecerei e te sustentarei. O medo aponta para a força da tempestade, mas Deus aponta para a sua mão inabalável que o mantém firme durante ela. Essa diferença é o seu ponto de ancoragem. E no entanto, é exatamente nesses momentos vulneráveis de medo, frustração e cansaço que o inimigo se esforça mais para atacar. Assim como os exércitos antigos esperavam até o cair da noite, esperando que seus oponentes estivessem fatigados, esgotados ou apanhados desprevenidos antes de lançar uma emboscada. O inimigo da sua alma espera até que você esteja desencorajado, até que a sua fé pareça fraca, até que a sua esperança pareça diminuída. É exatamente aí que ele tenta atacar com mais violência. Ele sabe quando você está por baixo, e o objetivo dele é magnificar a sua dor e os seus problemas, para que pareçam maiores do que o poder do seu Deus. Mas, embora ele seja astuto e sutil, ele não é vitorioso. Os seus esquemas são engenhosos, mas não são páreo para o poder de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. A maior arma do diabo é o engano, mas a mentira só funciona se você a acredita e se você se esquece da verdade de quem você é em Cristo. Se você se recusa a dar poder ao medo, declare: minha âncora é Jesus, e permaneça firme. É por isso que você deve olhar para Jesus como a sua única fonte de força. Se você tentar lutar esta guerra apenas com a sua força, você se esgotará
e a sua alma ficará frustrada. Mas quando você se lembra de que Jesus é a sua força, o seu escudo, o seu descanso e o seu refúgio, você pode permanecer inabalável, mesmo nas tempestades mais ferozes. Em Lucas 10:19, Jesus declara com total autoridade: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Observe novamente a certeza destas palavras. Ele já deu a autoridade aos seus filhos. Isto significa que você não luta por autoridade. Você luta a partir de um lugar de autoridade que já foi conquistada e garantida por Cristo na cruz. O inimigo não tem poder duradouro sobre você, a menos que você voluntariamente entregue o que Deus colocou em suas mãos. Portanto, não permaneça em silêncio diante da oposição. Este não é o momento de recuar, de encolher-se ou de se esconder. Este é o momento de declarar a palavra de Deus com ousadia sobre a sua vida. Proclame-a sobre a sua família, a sua saúde, o seu futuro e as suas circunstâncias. Proclame-a quando acordar pela manhã e quando for deitar-se à noite. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Deixe que esta verdade seja a bandeira sobre a sua vida. Deixe que ela seja o canto em seu coração que o diabo tem que ouvir e obedecer. Se você assume a autoridade que Jesus lhe deu, declare: eu luto da autoridade, e posicione-se. Mesmo que você se sinta fraco, lembre-se de que a sua fraqueza não o desqualifica. Ela apenas magnifica o poder de Deus. Mesmo que você se sinta indigno, lembre-se de que a sua indignidade apenas ressalta a profundidade e a grandeza da graça dele. E mesmo que você não consiga ver o caminho à frente, a fé não exige visão. A fé exige confiança total. É por isso que o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6, para colocarmos toda a armadura de Deus. A realidade é que a vida trará batalhas, e essas lutas não são meramente físicas, mas espirituais. Você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e toda a escuridão espiritual que se levanta contra a sua paz. O dia mau virá. Haverá dias em que a sua fé será testada e o seu coração será abalado. Mas se você estiver revestido com a armadura de Deus, se você caminhar na verdade, permanecer na justiça, agarrar-se à fé, estar ancorado no Evangelho da paz e empunhar a espada da palavra de Deus, você não cairá. Você se manterá firme. E aqui reside a verdade mais profunda. Você não está se esforçando em direção à vitória. Você está vivendo a partir de uma vitória que já foi conquistada. A batalha já foi vencida na cruz. Quando Jesus declarou: está consumado, ele esmagou o poder do pecado, da morte e da sepultura. O inimigo pode até rugir, mas o seu rugido é vazio. A sua derrota já está selada. Você não luta para ganhar a vitória. Você luta para impor e executar a vitória que Cristo já garantiu para você. Se você está pronto para se revestir, declare: eu me revisto, e assuma sua posição de vitória. Então, o que isto significa para o seu dia a dia? Significa que, quando a ansiedade inundar a sua mente, você deve lembrar-se de que Deus é por você. Quando pessoas se levantarem contra você de forma injusta, você deve ancorar o seu coração na verdade de que Deus é por você. Quando a doença enfraquecer o seu corpo, você deve declarar que Deus é por você. Quando a dúvida se infiltrar em sua alma, você deve lembrar-se de que Deus é por você. E quando as portas parecerem fechadas e o caminho à frente parecer bloqueado, você deve confiar que Deus ainda é por você e que Ele está abrindo um novo caminho. Todo medo, toda oposição, todo contratempo deve se curvar diante desta realidade. Deus está com você, Deus é por você, e Deus jamais o abandonará. Então, levante a sua cabeça, não caminhe em derrota, mas na confiança das suas promessas. Não permita que o desânimo escreva a sua história quando Deus já escreveu vitória sobre a sua vida. Mantenha-se firme, seja ousado e continue a declarar a sua verdade. Mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver a reviravolta, diga-o até que o seu coração acredite, até que o seu espírito seja fortalecido, até que a sua fé se levante novamente. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Agora, vamos nos unir em oração. Se possível, feche os olhos, respire fundo
e convide o Espírito Santo a guiar este momento. Deixe o resto do mundo de lado e entre em um estado de meditação na palavra de Deus. Pai Celestial, obrigado por cada batalha que tu lutaste em meu favor. Obrigado por seres o escudo que me cobre, por seres a muralha de fogo ao meu redor, e por seres o Pai amoroso que jamais deixa o seu filho desprotegido. Se você se entrega à proteção de Deus, declare: meu escudo é o Senhor, e receba a sua cobertura. Senhor, tu conheces as necessidades de cada pessoa que está a unir-se a mim nesta oração. Tu conheces as nossas lutas. Tu conheces as batalhas silenciosas que nunca partilhamos com mais ninguém. Tu sabes o que cada um de nós está a enfrentar. Seja o medo que aperta o coração, a confusão que obscurece a mente, a doença que pesa sobre o corpo ou os fardos que parecem demasiado pesados para carregar. Nós vimos a Ti, porque não podemos fazer isto sozinhos. Não podemos lutar estas guerras com as nossas próprias forças. Não podemos caminhar por esta vida sem que Tu nos guies, nos sustentes e nos defendas. Senhor Jesus, eu trago diante de Ti aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está a chorar em silêncio por ajuda, seja o que for que estejam a enfrentar, no seu espírito, na sua mente, no seu corpo ou na sua família. Eu clamo pelo Teu santo nome, o nome acima de todo nome, o nome de Jesus, pois a Tua palavra nos diz em João 8,36 que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por isso, pedimos que Tu nos libertes, Senhor. Liberta-nos do tormento nos nossos pensamentos. Liberta-nos das correntes do medo. Liberta-nos do poder do pecado e de todo o esquema do inimigo. Liberta a nossa mente, Senhor, onde a ansiedade tentou criar raízes. Liberta o nosso corpo, onde a doença tentou roubar a saúde. Liberta o nosso coração, onde a inquietação tentou roubar a nossa paz. Se você crê que a liberdade está no nome de Jesus, declare: eu sou livre, e quebre as cadeias do medo. Quebra os fortes impedimentos que mantêm os teus filhos cativos. Quebra as correntes que nos puxam para baixo e nos impedem de caminhar na plenitude da tua alegria. Derruba toda a barreira, Senhor, e deixa que a liberdade flua como um rio em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu declaro: não haverá mais medo. Não haverá mais ansiedade, não haverá mais inquietação. A Tua palavra tem a palavra final, e ela diz em João 10:10, que Tu vieste para que eu tenha vida, e vida em abundância. Essa vida abundante não é preenchida com tormento, mas com paz. Não com desespero, mas com esperança. Não com cativeiro, mas com liberdade. E, de acordo com a Tua palavra em Isaías 54:17, eu falo sobre a minha vida que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Embora armas possam se formar, ataques possam se levantar, e a oposição possa vir, nada disso terá sucesso contra um filho de Deus, coberto pelo sangue de Jesus. Toda seta do inimigo tem que cair por terra. Toda armadilha montada contra mim tem que ser desmascarada. Todo esquema das trevas tem que ser destruído no nome de Jesus. O inimigo pode até tentar devorar, mas eu não tremo, porque eu estou debaixo da cobertura de Jesus Cristo, debaixo do seu sangue e da autoridade do seu nome. Pai, eu te dou o trono do meu coração. Toma o teu lugar de direito. Reina sobre os meus desejos, sobre os meus pensamentos e sobre as minhas escolhas. Sê o rei que governa cada parte do meu ser. Se você declara que nenhuma arma do inimigo prevalecerá, escreva: nenhuma arma, e entregue o trono do seu coração. Eu te louvo, Pai, porque Tu estás acima de todas as coisas. Tu te ergues mais alto do que todo principado, mais alto do que todo governo da maldade, e mais alto do que toda força de escuridão. Não há nada que possa rivalizar contigo, nada que possa opor-se a Ti, e nada que possa anular o que Tu decretaste. Tu és Deus, e só Tu reinarás para sempre. Senhor, eu acredito que Tu me darás o avanço, breakthrough, que eu preciso. Mesmo que os meus olhos ainda não consigam enxergar, eu creio nisso pela fé. Eu sei que Tu estás a trabalhar nos bastidores, a mover peças que eu não posso ver, a alinhar circunstâncias para o meu bem e a preparar a resposta para as orações que tenho feito.
Eu confio que tu és o Deus que nunca cochila, que nunca se esquece e que jamais falha. Por isso, eu me agarro às tuas promessas, como aquela em Mateus 11:28, onde tu disseste: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Hoje, eu venho a ti, Senhor. Eu venho cansado, mas venho com confiança. Eu venho sobrecarregado, mas venho com fé. Eu me curvo diante do teu trono, pedindo a tua ajuda, o teu descanso e o teu espírito a mover-se em mim com poder. Espírito Santo, entra no meu coração fatigado e traz o conforto que só tu podes dar. Entra na minha alma inquieta e traz a tua paz. Entra nos meus lugares secos e derrama água viva até que transborde. Eu não procuro um alívio temporário. Eu busco a transformação completa que só vem de ti. Se você está a entregar o seu cansaço e os seus fardos, declare: eu recebo o descanso, e venha a Jesus. E, Senhor, peço o teu perdão. Perdoa-me pelas vezes em que tomei a tua bondade como garantida. Perdoa-me pelas vezes em que confiei na minha própria força, em vez de me apoiar totalmente na tua graça que tudo sustenta. Perdoa-me se duvidei das tuas promessas, ou questionei a tua fidelidade. Lava-me completamente, Senhor, e renova um espírito firme dentro de mim. Pai, eu te entrego agora os gigantes. Luta as batalhas que são demasiado grandes para mim. Luta as guerras que drenam as minhas forças e esgotam a minha fé. Guarda-me de cair nas armadilhas do inimigo. Sê uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Salmos 119, 105, para que eu não tropece na escuridão e não caia em ciladas. Obrigado pela proteção que nem sempre consigo ver, pelas bênçãos que nem sempre noto e pela graça que me sustenta diariamente. Obrigado por cobrires a minha família, por providenciares em todas as estações e por me cercares com o teu amor inabalável. Eu oro com total confiança, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e você declara que Deus é por você, por favor, escreva em Amém, como um sinal de fé inabalável. Oro para que cada libertação, cada declaração de autoridade e cada promessa contida nesta oração se cumpra agora em sua vida, em nome de Jesus. Não aceite a derrota. A batalha já está vencida. Se você precisar de uma oração especial ou específica, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teremos a honra de interceder por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.